O que é destaque nesta sexta-feira? Declaração de bens. Com patrimônio avaliado em mais de 30 bilhões, Eduardo Braga é o mais rico entre os candidatos ao governo. Mais uma parada. A empresa líder está paralisada, prejudicando 15 mil usuários que amanhecem sem transporte coletivo na zona norte da cidade. Rota se filia ao PSDB e diz que a mudança de partido não significa rompimento com Braga. Segurança privada perdeu em 2 anos mais de 1.800 postos de trabalho no estado. Acidente entre 2 ambulâncias, ônibus e carreta deixa mais de 20 mortos na BR-101 no Espírito Santo. Em depoimento, Dilma nega interferência de Lula em seu governo. Janot recebe inquérito e tem até terça para denunciar Temer. Maioria do STF vota por manter Fachin no caso do JBS e preservar acordos com delatores. Estados Unidos suspende a importação de todos os tipos de carne fresca do Brasil. Noruega deve cortar pela metade verba para a proteção da Amazônia. Polícia Civil investiga vídeo em que Mr. Catraca faz apologia à família do Norte. Em mais uma noite de violência, tiroteio deixa moradora de São Jorge aterrorizado. Em acerto de contas, homem é executado com 2 tiros no Nossa Senhora de Fátima. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:49. Previsão do tempo. Muitas nuvens com curtos períodos de sol é a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais através do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura que no momento é de 24 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. A velocidade do vento pode ser considerada fraca, com 9 km/h. Sexta-feira, 23 de junho. É o 174º dia do ano. Faltam 191 para acabar 2017. É dia de São José Cafasso. Também é o Dia Nacional do Desporto, Dia do Lavrador, Dia do Migrante e o Dia do Atleta Olímpico. O Rio Negro baixou mais de 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 70 centímetros. Normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Fatos acontecidos nesta data. 1894, fundação do Comitê Olímpico Internacional de Sorbona, em Paris, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin. 1914, Revolução Mexicana, Pancho Villa toma Zacatecas e Victoriano Huerta. 1992, o presidente Fernando Collor de Mello vai à televisão desmentir que tivesse a intenção de renunciar. 1996, Paulo César Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, é assassinado ao lado de sua amante. 2016, foi aprovado o plebiscito sobre a permanência ou saída do Reino Unido da União Europeia. 5:51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Desde o início do ano até ontem, usuários do sistema de transporte coletivo de Manaus enfrentou 41 ocorrências de greves e paralisações promovidas pelos rodoviários, sem contar as ameaças como da última quarta-feira. Ontem, 30 mil usuários foram prejudicados por 2 paralisações da empresa líder. Os ônibus dessa empresa só saíram da garagem após as 6 horas da manhã e mais tarde, mais 15 mil usuários foram prejudicados por conta de outra paralisação. E a paralisação persiste. Os ônibus não saíram das garagens agora de madrugada, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo Guerra, mais uma vez, os trabalhadores da empresa líder, né, ao comando aí do Sindicato dos Rodoviários, paralisaram as atividades agora, desde as 4 da manhã até agora, Paulo Guerra. Já agora, nesse momento, começam a sair os primeiros carros. Deixaram de sair desde as 4 horas da manhã 86 carros que iriam cobrir 21 linhas, deixando aí aproximadamente 15 mil passageiros a mercê da demora do coletivo, Paulo. Ontem informávamos aqui em primeira mão de que a paralisação aconteceu de 4 até as 6:10 da manhã. E mais tarde os ônibus voltaram a ficar parados, né, Pellegrini? Paulo, somando essas 2 paralisações, aproximadamente 30 mil pessoas ficaram sem o transporte coletivo. O que acontece até agora, até o presente momento, quando agora estão saindo os primeiros carros esses previstos para saírem às 4 horas da manhã.
Peregrini, uma paralisação pontual, só é a Líder, só os trabalhadores da Líder que estão fazendo protesto por não serem atendidos em suas reivindicações? Pois é, Paulo, a Líder que está puxando toda essa situação. E o detalhe, eu conversava com um dos líderes, o chefe lá da área, ele me dizia o seguinte: Paulo, pagamento em dia, o pagamento da empresa Líder está em dia, não tem nem sequer um dia atrasado. Peregrini, causa espécie esse tipo de afirmação, porque de repente os funcionários param e alegando falta de pagamento ou falta de não cumprimento de acordos anteriormente acertados. Aí é que tá, Paulo, esses acordos é que não estão sendo cumpridos, né? Segundo as informações por parte aí de empresários e por parte dos rodoviários reclamam desses acordos. Entretanto, os salários ainda estão em dias, principalmente na empresa Líder. Então vamos acompanhar o que vai acontecer já nas próximas horas, e durante esta edição do Jornal da Manhã, o Alberto Peregrini estará acompanhando tudo o que vai acontecer no que se relaciona ao transporte coletivo da cidade, quando a população mais uma vez é penalizada. Pelo menos 15 mil pessoas já neste início de manhã estão sendo prejudicadas com a falta de transporte na zona norte da cidade. É isso, Peregrini? É isso, Paulo. 15 mil pessoas aí estão aí à mercê nas paradas de ônibus completamente lotadas. É bom lembrar também, Paulo Guerra, que a empresa Líder cobre principalmente a área da zona norte da cidade, Riacho Doce, Cidade Nova, Nova Cidade e bairros adjacentes da Cidade Nova são cobertos aí pela empresa Líder. Ainda de transporte, Paulo Guerra, nos chega a informação nesse momento de que um outro ônibus do transporte especial foi assaltado agora há pouco, mais um ônibus da Tema. Esse assalto deve ter acontecido ali no bairro Nova Floresta, bem ali na fronteira com o bairro Nova Vitória. Essa área, Paulo, é conhecida como Sovaco da Cobra, e mais um ônibus de transporte especial foi assaltado, assalto esse agora há pouco, há cerca de 10 minutos atrás. Nós vamos em busca de mais informações em relação a mais esse assalto, para daqui a pouco trazer a informação aí para o ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, a bandidagem parece não temer a polícia. E quando a polícia age, que alguém morre, é um verdadeiro Deus nos acuda. E vamos esperar que esses bandidos, desde ontem que eles aterrorizam os trabalhadores do Distrito Industrial no seu ir e vir, quando os ônibus saem do distrito para trazer os funcionários do Distrito Industrial, os trabalhadores, para as suas casas. É lamentável o que está acontecendo. Ontem 2 assaltos, agora de madrugada mais um assalto, e o Peregrini daqui a pouco vai trazer detalhes. Peregrini, parece que o IML não teve muito trabalho. A última morte aconteceu já no final da tarde de ontem, não é? Pois é, Paulo, né? Foi uma morte aí de um rapaz de 18 anos de idade que acabou morrendo aí com 2 tiros. De lá pra cá, mais nada aconteceu, Paulo. Esse crime aconteceu aí entre 17 e 18 horas. Um rapaz foi morto aí com 2 tiros, um na cabeça, outro no peito, e até o presente momento aí nenhuma morte à noite, madrugada, totalmente tranquila, sem nenhum registro de morte por violência. A alteração maior aconteceu lá na Rua da Cachoeira, nas ruas da Cachoeira e Humberto de Campos ontem à noite, com tiroteio, com pelo menos 2 pessoas feridas. Daqui a pouco mais detalhes. Foi uma noite de bang lá pelas bandas de São Jorge, Peregrini. Pois é, Paulo, e esse tiroteio, o exemplo do que aconteceu na Zona Sul, ali na área da Betânia, foi por disputa de pontos de droga, né, Paulo? Os traficantes, os vendedores de droga estão aí se desentendendo devido a pontos e, de repente, se promove aí esse tipo de tiroteio. Ainda essa semana nós tivemos na Zona Sul, agora na Zona Oeste da cidade, aí no bairro de São Jorge. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada e trazendo detalhes sobre o transporte coletivo na cidade, que amanhece prejudicado com a paralisação da empresa Líder, afetando pelo menos 15 mil pessoas. Até daqui a pouco. O transporte que voltou a sair da garagem agora, mas fica aquela coisa, né, Paulo? Paradas completamente lotadas para voltar à normalização do transporte que parou de 4 até agora há pouco, de 4 horas até agora há pouco, 86 carros para serem recompostos, colocados na rua de novo. O negócio realmente ainda vai ficar muito complicado por algumas horas. As paradas de ônibus, né, os famosos pontos de ônibus, repito, Paulo Guerra, completamente lotados na área da zona norte da cidade. Até daqui a pouco, 5 horas e 57 minutos.
O gradil de proteção da Avenida de Djalma Batista, em frente ao Amazonas Shopping, está seccionado. Não se sabe se corroído pelo tempo ou se foi arrancado. E com isso, os pedestres, ao invés de utilizarem a passarela, preferem se arriscar, atravessando aquela via de grande movimento, sujeitas a serem atropeladas. Já faz tempo que aquelas grades quebraram e nenhuma providência foi tomada. Moradores da comunidade Vila Nova, em Iranduba, pedem ao Jornal da Manhã que faça apelo ao prefeito do município para que socorra as 108 famílias ali residentes que tiveram suas casas alagadas pela enchente e, para piorar, receberam um mandado de reintegração de posse da área que ocupam. Dizem que o representante da comunidade procurou por várias vezes a prefeitura e não foi atendido. Por fim, avisam que estão preparados para uma manifestação se suas reivindicações não forem atendidas. O Jornal da Manhã aguarda posicionamento da prefeitura de Iranduba sobre o assunto. A comunidade católica do bairro da Cidade Nova 2 está sendo convidada para os festejos do Sagrado Coração de Jesus, que terá início com a procissão nesta sexta-feira em honra ao Sagrado Coração de Jesus. O cortejo terá início às 18 horas de hoje na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Rua 17, sem número, núcleo 3, Cidade Nova 2, próximo ao UBS Balbina Mestrinho. Após a procissão acontecerá uma missa. No sábado, dia 24, será realizado um arraial. Um grandioso arraial com danças folclóricas, comidas típicas e um super bingo. Moradores do residencial Vila da Barra, na Cidade Nova, terão neste fim de semana, a começar de hoje, mais uma edição do tradicional festival folclórico local. Coordenado pelo Garçom Firmeza, o evento contará com a presença de diversas danças tradicionais. Apresentações culturais, competições esportivas, ações sociais e shows marcam a programação de aniversário do município de Maués, e no próximo domingo celebra 184 anos de fundação. A programação tem início na manhã deste sábado com uma gincana cultural com a participação de todos os estudantes formando do ensino médio do município. Temos informações do sudoeste do estado, lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo, amigos da difusora. Só uma nota, Paulo, vazante, para registrar vazante aqui do Rio Juruá, no sudoeste do Amazonas. É constante, diária, vazante, já é notório, até as barrancas de terras caídas do Juruá já começam a aparecer nas margens do rio. Vazante pode afetar também o atendimento do itinerante do barco Todos pela Vida, que se encontra esta semana no município de Carauari, cidade que fica dentro de um sacado. Navegando pelo rio Juruá, vê-se um pequeno córrego, uma passagem por onde vai até a cidade. Já vazando demais, Paulo, o local se estreita e como o barco Todos pela Vida é muito grande, a embarcação pode ficar preso neste córrego. A embarcação deve sair do porto de Carauari hoje à tarde ou então no máximo à noite para se deslocar para o porto do Gavião, que fica distante cerca de 40 minutos fora do perímetro urbano, e vai dificultar o deslocamento da população até o atendimento que só termina na próxima terça-feira. E a prefeitura deve disponibilizar transportes de caminhões e ônibus para que as pessoas possam se deslocar para prestar o atendimento. Mas no momento continua o barco ainda no porto da cidade e todos os dias ele faz a medição lá do local para ver a possibilidade do barco sair ainda hoje do porto da cidade e se deslocar para o outro local, como já falei, o porto do Gavião. Fora isso, Paulo, tudo normal, o verão começa a aparecer aqui na região, o solzão aparece diariamente, a chuva cessou e espera-se muitos trabalhos aqui na região do Juruá com esse verão que já está chegando aqui na região. Só isso aí, Paulo. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, informações das cidades do sudoeste do Amazonas para o Jornal da Manhã Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio. Muito obrigado pelas informações. 6:06. Parceria entre o Centro de Convivência do Idoso de Iranduba e uma escola particular de Manaus vai levar atendimento gratuito à comunidade neste fim de semana. J-Rai. O Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes, em parceria com a CRIAT Escola de Profissões, promove uma ação social amanhã das 8 ao meio-dia na sede da instituição na Avenida Alton Furtado, bairro Cidade Nova, em Iranduba. Serão disponibilizados gratuitamente atendimentos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações sobre doenças
sexualmente transmissíveis e sobre o programa Bolsa Família. Quem for ao Centro de Convivência do Idoso de Iranduba amanhã também terá à disposição massagem corporal, limpeza de pele, corte de cabelos, manicure e ainda vai concorrer ao sorteio de consultas oftalmológicas, cestas básicas e outros brindes. A assistente social Gracineide Sampaio, diretora da CRIAT, disse que essa será a primeira ação social da escola em parceria com o poder público e destacou que a iniciativa tem como foco principal o combate à violência contra a pessoa idosa, que será tema inclusive de uma das palestras programadas para o evento. Serão realizados ainda exercícios de alongamento, atividades recreativas e a apresentação do carimbó da terceira idade, uma das danças mais aplaudidas aqui do município. Para Gil Queiroz, um dos diretores do Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes, a parceria da escola particular é de fundamental importância para fortalecer o trabalho da entidade, que tem como principal mantenedora a Prefeitura de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:08 em Manaus. Nessa sexta-feira termina o prazo para a entrega de propostas do edital lançado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT. O edital visa a contratação de uma empresa especializada em feiras gastronômicas que irá gerir as 30 barracas de comidas e bebidas durante a realização do 61º Festival Folclórico do Amazonas, que este ano será na Ponta Negra. As inscrições para atrações artísticas e propostas de atividades que integrarão a programação da Virada Sustentável Manaus 2017 foram prorrogadas até o próximo dia 30. Os interessados em participar devem preencher o formulário no site www.viradasustentável.org.br/Manaus. Considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade, a Virada Sustentável Manaus será realizada nos dias 29 e 30 deste mês, com atividades gratuitas e abertas ao público em todas as zonas da cidade. Órgãos de segurança apresentam nesta sexta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, o Plano Integrado de Segurança para a Operação Parintins 2017. A operação visando a segurança durante o Festival Folclórico de Parintins vai contar com um efetivo de 600 servidores dos órgãos de segurança que já iniciam o deslocamento para o município esta semana. Todos os órgãos de segurança pública do estado fazem parte do plano integrado para o evento, que acontece nos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho. Uma retificação, ainda há pouco falávamos sobre as inscrições para atrações artísticas e propostas de atividades que integrarão a programação da Virada Sustentável Manaus 2017, que foram prorrogadas até o dia 30 de junho. E considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade, a Virada Sustentável Manaus será realizada nos dias 29 e 30 de julho e não junho, como eu disse ainda há pouco, com atividades gratuitas e abertas ao público em todas as zonas da cidade. 6:10. A Secretaria Municipal de Saúde montou 2 bases de atendimento médico aos indígenas venezuelanos que imigram para Manaus. Um dos locais é a Caritas Arquidiocesana, na Joaquim Nabuco, centro da cidade. O outro é o Núcleo de Saúde da Família UNASP e Bonilara, no bairro do Curuado. Segundo o secretário da Censa, Marcelo Magaldi, por orientação do prefeito Arthur Neto, nesses locais, todas as terças e quintas-feiras, 2 médicos, um da Censa e outro do Distrito Sanitário Especial Indígena, realizam atendimento médico das 13 às 17 horas para todos os indígenas que estão em Manaus, com a intenção de garantir saúde para essa população. O 5º estudo do setor de segurança privada, apresentado na manhã desta quinta-feira no Encontro Nacional das Empresas de Segurança Privada do Amazonas, aponta que nos últimos 2 anos o Amazonas perdeu 1.818 trabalhadores, acumulando 37,3% do total de perdas na região norte. Na abertura do evento no Tropical Hotel, na zona oeste da cidade, o presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Jefferson Nazário, destaca que os dados desmistificam a tese de que a segurança privada lucra com o aumento da violência, fator social enfrentado em todo o país, principalmente nos grandes centros. Universidade de Harvard classifica Parintins como uma das melhores cidades no índice de progresso social. A notícia saiu na última edição da revista Época.
O Índice de Progresso Social é um dos avaliadores da qualidade de vida e bem-estar social da população. O estudo criado pela Universidade Americana de Harvard avalia indicadores como questões sociais e ambientais, acesso à educação, quantidade de pessoas que sofrem com doenças respiratórias, desmatamento e acesso ao saneamento básico. O assunto foi repercutido no plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Bosco Saraiva, do PSDB. Diferentemente de outras avaliações, esta avaliação não leva em consideração o PIB, mas leva em conta variáveis econômicas que apontam o bom ambiente social da população. Ora, Parintins é reconhecidamente a capital da cultura da Amazônia e realiza naquela cidade o maior festival folclórico do Brasil. Foram avaliadas 772 municípios em todo o Brasil e Parintins logrou êxito, ficando na 75ª posição. A riqueza cultural do município e também o incentivo à arte foram alguns fatores que colocaram Parintins neste patamar evoluído de qualidade de vida e de qualidade social do seu povo. Ainda segundo disse com o índice, o Brasil é o terceiro país da América do Sul mais bem colocado, depois do Chile em 14º e da Argentina em 15º, e está classificado em 18º lugar em todo o mundo. 6h14. O governo do estado vai cumprir a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que manteve a promoção especial e por antiguidade de 2.284 policiais militares. O governador Davi Almeida determinou à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que não recorra da decisão e ainda ordenou que se busque um meio de estender a medida aos demais policiais militares que aguardam promoção, mas que não estão contemplados na ação impetrada na Justiça pela Associação dos Praças do Estado do Amazonas. O vice-prefeito de Manaus, Marcos Ota, oficializou na noite de ontem a filiação ao PSDB do prefeito Arthur Neto, que disse que o partido ganha um grande quadro. O Amazonas não sabe se paga o salário de setembro, vamos falar claro, na hora de gastar com besteiras, na hora de gastar com nada. O Amazonas não tem a estabilidade econômica e financeira que tem a prefeitura, disse Arthur. Marcos Ota afirmou que a filiação demonstra harmonia com o prefeito de Manaus. Existem navegantes que reclamam do vento, outros navegantes esperam a mudança do vento. E existem navegantes que ajustam suas velas. Eu estou ajustando as minhas velas neste momento, com a certeza e convicção de que esta harmonia que iniciou na campanha tem se transformado numa sintonia fina, que eu acho que faz bem para nós, para as pessoas, para os políticos, e eu e o Arthur, e faz bem para a nossa administração, afirmou o vice-prefeito. De acordo com Marcos Ota, a sua decisão de se lançar candidato foi tomada em benefício da administração pública da capital. O FEM disse que sua saída do PMDB não significa rompimento com Eduardo Braga. Os candidatos nas eleições suplementares para o governo do Amazonas declararam patrimônios que vão de 300 mil a mais de 30 milhões de reais. A declaração de patrimônio é obrigatória para quem disputa as eleições. O mais rico é o senador Eduardo Braga, com 31.251.331,95. Braga declarou possuir mais de 800 mil em ações de bancos multinacionais e estatais e mais de 500 mil reais em terrenos. Outro bem declarado do candidato é um quadro da Fundação Oscar Niemeyer, avaliada em 45 mil reais. Em seguida está a Rebeca Garcia, do PP, que declarou 3.871.035,92 reais. A candidata listou bens como um relógio de pulso de 42.300 reais e um terreno no bairro Ponta Negra avaliado em mais de 800 mil reais. O terceiro candidato mais rico é o ex-governador amazonino médio do PDT, com 3.273.469,94. Entre os bens estão uma lancha denominada Negão 1, avaliada em 210 mil reais, 3 carros com valor total de 404.937 reais e 6 terrenos e um imóvel. Os candidatos José Ricardo Wendling, do PT, e Marcelo Serafim, do PSB, também declararam patrimônio de valor superior a R$1 milhão. O petista com 1.387.838 reais e o segundo com 1.118.361 reais. Euca Barreto, do PHS, listou bens avaliados em R$953.343,83, enquanto Luiz Castro, da Rede,
Azevedo citou patrimônio de R$ 846.153,28. Por fim, a candidata Liliane Araújo, do PPS, declarou R$ 307.500. Polícia. Moradores das ruas da Cachoeira e da Humberto de Campos, no bairro de São Jorge, foram aterrorizados por homens fortemente armados ontem no início da noite. Segundo pessoas residentes ali, os suspeitos estavam dentro de um carro branco modelo Jeep e de placas não identificadas e atiraram na direção de 3 pessoas, sendo que uma das vítimas era um mototaxista e estava trabalhando no momento do ocorrido. De acordo com testemunhas que preferiram não se identificar, os tiros começaram na rua Humberto de Campos. O homem foi atingido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para um dos hospitais da cidade. Os vizinhos não quiseram comentar o ocorrido e nem citar o nome do homem que foi alvejado. Ainda de acordo com moradores, o Jeep saiu da Humberto de Campos e foi para a rua da Cachoeira. Novamente, os atiradores iniciaram o tiroteio e acabaram atingindo um mototaxista e depois um outro rapaz conhecido apenas como John. A ação criminosa teria sido motivada por uma briga do tráfico de drogas na região. O Ministério Público Federal pediu arquivamento do inquérito policial que investiga o desaparecimento do delegado Tiago Pereira Garcês Bastos, ocorrido durante troca de tiros com traficantes de drogas no Rio Solimões no dia 5 de dezembro do ano passado. Tiago Fiche Pinto, motorista do carro que capotou e deixou 2 mulheres mortas em 2015, teve pena reduzida para 2 anos de reclusão, segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas. O acidente ocorreu no dia 3 de janeiro de 2015, quando o grupo voltava de Presidente Figueiredo, cidade da região metropolitana de Manaus. Ele havia sido condenado a 4 anos inicialmente em julho de 2016. 7 pessoas estavam no carro, que perdeu o controle e caiu de um barranco no quilômetro 55 da rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A Polícia Civil do Amazonas irá investigar um vídeo divulgado nas redes sociais em que o cantor de funk, Mr. Catra, cita supostas lideranças de uma facção criminosa do estado. De acordo com o delegado-geral adjunto Ivo Martins, o vídeo tem indício de apologia ao crime. A assessoria de Catra disse que ele não vai se manifestar sobre esse assunto. No vídeo, o cantor de funk, citando a facção Família do Norte, canta nomes de supostos integrantes do grupo criminoso. De acordo com o delegado Ivo Martins, foi determinada a abertura de uma investigação após o vídeo ser divulgado nas redes sociais. 6h23 em Manaus, os acontecimentos da noite e madrugada. Mas antes, pergunta Alberto Pellegrini, 15 mil pessoas pelo menos prejudicadas com a falta de transporte coletivo no início desta manhã na zona norte da cidade, e a líder já voltou com os ônibus para as ruas, Pellegrini. Já, Paulo, já voltou sim, mas o transtorno vai demorar ainda a acabar, Paulo. A normalidade vai custar ainda um pouquinho, já que são 86 carros que deixaram de sair, 21 linhas ficaram descobertas desses ônibus e aproximadamente 15 mil pessoas ficaram prejudicadas devido a essa paralisação que começou às 4 horas da manhã e ficou até aproximadamente 5 horas e 50 minutos paralisada, Paulo. Uma outra questão de transporte, agora há pouco nós informávamos também de que um outro ônibus do transporte especial que leva e traz trabalhadores para o distrito foi assaltado. Novamente, Paulo, nas áreas já frequentes de assalto. Dessa vez foi ali no bairro Nova Floresta, próximo ao bairro Nova Vitória, mais uma vez na pista da raquete, onde aconteceu esse assalto. A polícia agiu rapidamente, foram 4 elementos que entraram dentro do coletivo, fazendo aquele famoso arrastão com muita violência, e 2 deles já foram presos. A ocorrência ainda em desdobramento, Paulo Guerra. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo, trazendo notícias de pronto-socorro. O pronto-socorro 28 de agosto viveu uma noite madrugada tranquila no que se diz respeito às ocorrências por violência. Apenas 3 ocorrências. Ainda assim, uma delas foi por acidente de trânsito, uma outra por agressão física, foi violência doméstica, e uma outra pessoa entrou na peia, Paulo Guerra, pegou um couro baiano, estava roubando ali na área da Constantino Neri e acabou sendo contido por populares e depois de receber seus conselhos, foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, a movimentação também foi considerada muito tranquila. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que ele foi roubar abacate no quintal de onde as pessoas estavam dentro da casa. Daí, pegaram, descobriram que estava roubando abacate, ele se jogou do abacate
carteiro e acabou ficando com vários hematomas pelo corpo e depois que caiu, ainda entrou na peia. Ele foi levado também ao pronto-socorro. As informações dão conta de que não era só abacate que ele roubava, não. Ele gostava de fazer tudo quanto era furto e ontem a população resolveu dar-lhe um couro nele. Tinha um que queria que ele engolisse o caroço do abacate, até que chegou a turma do Deixa Disso e não deixou que ele engolisse um caroço de abacate. Possivelmente ele não iria aguentar. Ele talvez ia morrer sufocado. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança nas ruas da cidade. E a movimentação foi assim, Paulo. Policiais da 27ª SICOM deteram um homem e recuperaram motocicleta que havia sido roubada na zona norte da cidade. A Polícia Militar, através dos policiais da 28ª SICOM, apreenderam o menor infrator por tráfico de drogas na zona leste da cidade. A Polícia Militar, através também da 25ª SICOM, deteve foragido de justiça na zona leste da cidade. Grande ação dos policiais da 25ª SICOM. Já os moradores da Rua 10, do Conjunto Cidadão 12, continuam reclamando e reclamando muito da onda de assaltos na cidade. Segundo as informações, lá na Rua 10, no Conjunto Cidadão 12, há uma semana, mais ou menos, no período de uma semana, 10 assaltos já aconteceram. Há estabelecimentos comerciais, há as pessoas que estão na rua. O Conjunto Cidadão 12, o negócio está horrível. As pessoas já estão vendendo casas, já estão abandonando e dizendo que dificilmente passa uma viatura da Polícia Militar lá na Rua 10 do Conjunto Cidadão 12. Vamos levar essa informação ao Comando Geral da Polícia Militar, a fim de que dê um aperto lá na SICOM da área para que passe policiamento, passe polícia lá no Conjunto Cidadão 12. Vamos fazer também contato com a Rocan para colocar umas viaturas da Rocan para acabar com a graça dos bandidos, que tá tudo uma beleza para bandidagem lá no Conjunto Cidadão 12. Só que a partir de hoje a Rocan vai entrar na área e dizer como é que faz, vai ensinar como é que faz lá na área do Conjunto Cidadão 12. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Um rapaz de 18 anos de idade que há 30 dias atrás foi brutalmente agredido no bairro de São Raimundo. As informações dão conta de que a peia foi grande. Ele levou murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Além disso, ele também recebeu um violento rabo de arraia. As informações dão conta, Paulo, de que ele estava internado e todo o tempo que ficou internado, ele estava em estado grave. E ontem, infelizmente, acabou morrendo em um dos leitos do pronto-socorro João Lúcio, um jovem de 18 anos de idade. E segundo as primeiras investigações, esse homem também, ele tinha envolvimento aí com o tráfico de drogas e acabou morrendo por causa de um acerto de contas. 17h30, era finalzinho da tarde de ontem, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um homem que estava passeando de moto, ele ia pra lá e pra cá, subia e descia as ladeiras lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, ali pertinho da Cidade de Deus, quando de repente 2 homens apareceram e dispararam 2 balaços na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Nossa Senhora de Fátima, ali pertinho da Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, 2 homens que brigavam por causa de uma cobra. Um seria o outro a paulada. E tudo aconteceu assim. 2 homens estavam bebendo em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. De repente chegou um outro homem com uma cobra no pescoço. Uma cobra grande, essas pessoas que gostam de estar com a cobra, exibindo uma cobra no pescoço. Daí o cara que estava bebendo não gostou, tinha medo de cobra. E o cara foi lá e ficou mostrando a cobra. De repente, o homem se livrou da cobra. Quando ele soltou a cobra, o outro que tinha medo da cobra deu-lhe uma violenta cadeirada na cabeça do dono da cobra, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, quebrou a cabeça e passou por exame de corpo de delito. O homem que deu a cadeirada no outro é um homem que tem medo de cobra. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Dupla Sena, concurso 1658, primeiro sorteio, dezenas 09, 16, 17, 21 23 e 46. Segundo sorteio, 01, 09, 12, 15 34 e 35. Prêmios acumulados nas duas faixas. Time Mania, concurso 1047. Ninguém acertou. 6 números, 5 apostas, cada uma leva R$17.281,13. 5 números, 131 apostas, o prêmio R$942,26. As dezenas sorteadas deste concurso da Time Mania: 06, 15, 23, 32, 57 62 e 76. Repetindo: 06, 15, 23, 32, 57 62 e 76. 6 horas e 36 minutos. Esportes. No confronto do melhor ataque contra a melhor defesa do Campeonato Brasileiro Série A, quem se deu melhor foi o time que marca gols. Jogando na Arena, o Grêmio venceu o Curitiba pelo placar de 2-0 e chegou a 22 pontos na cola do líder Corinthians, que soma 23. Os gols gremistas foram marcados por Pedro Rocha e Fernandinho. Depois de 9 partidas, o atacante Paulo Guerreiro desencantou no Campeonato Brasileiro. E em grande estilo. O atacante peruano marcou 3 na goleada aplicada pelo Flamengo sobre a Chapecoense na noite desta quinta-feira, 5-1. Nos outros 2 jogos da rodada, a Ponte Preta derrotou o Cruzeiro por 1-0 e o Corinthians venceu o Bahia por 3-1. Após a rodada de ontem, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim: primeiro Corinthians com 23, seguido de Grêmio com 22, em terceiro Santos com 16, em quarto lugar o Botafogo com 15, em quinto Curitiba com 15 e em sexto Fluminense com 14 pontos. Na Copa das Confederações, Alemanha e Chile empataram em 1-1, mesmo placar de Camarões e Austrália. Hoje tem rodada pela Série B. Às 19h15 jogam CRB e Paysandu. Às 20h30, Boa Esporte Clube e ABC. Às 21h30, Criciúma e Paraná, Luverdense e América. Últimas notícias. Repetindo o movimento da véspera, o dólar fechou perto da estabilidade nesta quinta-feira, permanecendo pelo terceiro dia seguido na casa de 3,33, com os investidores ainda cautelosos com o cenário político e o desenrolar das reformas do Congresso Nacional. O Ibovespa fechou em alta de 0,84% a 61.272 pontos. O Banco Central informou em relatório divulgado nesta quinta-feira que mantém a previsão de que o Produto Interno Bruto PIB terá um crescimento de 0,5% em 2017. Além disso, estima no documento que a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficará abaixo de 4% neste ano. A política de preços da Petrobras de rever os preços dos combustíveis nas refinarias uma vez por mês não é suficiente para acompanhar as variações do câmbio e do preço internacional de petróleo. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o presidente da estatal, Pedro Parente, em evento com investidores em São Paulo. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tony Perry, anunciou nesta quinta-feira a suspensão da importação de carne bovina fresca vinda do Brasil. A suspensão ocorreu após o país obter resultados negativos em teste de qualidade da carne brasileira que entra no país. Os Estados Unidos eram um mercado novo para a carne bovina in natura brasileira. O Brasil só conseguiu autorização para exportar o produto para o país no fim de julho do ano passado, após 17 anos de negociações. Em comunicado, o Departamento de Agricultura americano informou que está testando 100% da carne brasileira que entra nos Estados Unidos. Nestes testes, 11% dos produtos de carne fresca brasileira importados foram rejeitados. 6 horas e 43 minutos.
O governo da Noruega anunciou que deve cortar pela metade o repasse ao Fundo Amazônia previsto para o ano que vem. Serão 200 milhões a menos para a proteção da floresta brasileira. O país nórdico já investiu quase 3 bilhões de reais em projetos de preservação e proteção de povos indígenas e da Amazônia. O Brasil recebeu o equivalente a 400 milhões por ano. Mas há cerca de 3 anos os índices de desmatamento passaram a aumentar e os noruegueses começaram a questionar as políticas de conservação. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que impede a aplicação de multa e a retenção do veículo se o motorista não estiver com a carteira de habilitação ou documento de licenciamento anual do veículo. Se não houver recurso pedindo análise do plenário, a proposta segue para o Senado. Mas a nova regra só será válida se aprovada, se o agente de trânsito tiver como consultar as informações do motorista e do veículo por meio de um banco de dados oficial no momento da abordagem. O ministro Marcos Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem a abertura de uma nova investigação sobre o senador Aécio Neves, afastado por suposta prática de lavagem de dinheiro. O novo inquérito foi pedido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base na delação da JBS. A nova investigação vai apurar se Aécio tentou ocultar a origem de 2 milhões de reais que teria recebido do empresário Joesley Batista. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 7 dos 11 votos, negou ontem e votou ontem a favor da preservação no momento da homologação, validação jurídica pelo juiz responsável dos benefícios para delatores negociados pelo Ministério Público Federal. Os 7 ministros também se manifestaram pela manutenção do relator da Operação Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, na condução das investigações baseadas na delação premiada da JBS. O julgamento foi suspenso após os 7 votos e deverá ser retomado na próxima quarta-feira. Somente após a tomada dos 11 votos é que o resultado poderá ser proclamado e a decisão efetivada. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal enviou nesta quinta-feira a investigação sobre o presidente Michel Temer ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Como o inquérito já chegou à PGR, começou a contar o prazo de 5 dias previsto em lei para Janot decidir se apresenta denúncia contra Temer ou arquiva o caso. Segundo o Ministério Público, o prazo termina na próxima terça-feira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que inclua 11 pessoas, entre elas ex-ministros de governos do PT, como investigadas em um inquérito que apura a compra do horário gratuito de televisão para a campanha da chapa Dilma Temer à presidência em 2014. Entre as pessoas na lista de Janot estão os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, da Secretaria de Comunicação Edinho Silva, do Trabalho Carlos Lupe e o publicitário responsável pela campanha de 2014, João Santana. Já investigado no inquérito, o atual ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Manuel Araújo. Um acidente envolvendo 2 ambulâncias, uma carreta e um ônibus de viagem matou 22 pessoas, sendo que 21 morreram no local e uma no hospital. Foram mais de 20 feridos socorridos no quilômetro 343 da BR-101 em Guarapari, na Grande Vitória. O acidente aconteceu por volta das 5h50 de ontem. Os 2 sentidos da rodovia foram interditados para a realização de perícia no local. Às 16h40, a BR-101 foi completamente liberada. Durante todo o dia, os bombeiros trabalharam no socorro das vítimas e na retirada dos corpos dos mortos na tragédia. A maioria deles estava no ônibus da aviação Águia Branca, que seguia de São Paulo para Vitória. Na colisão, o veículo pegou fogo e ficou completamente destruído. As empresas brasileiras aumentaram a procura por contratos de proteção cambial para tentar blindar seus negócios das incertezas políticas e econômicas após a delação da JBS, apontam dados do mercado e especialistas ouvidos. O mecanismo é buscado sobretudo para minimizar perdas com a variação do dólar. O hedge cambial é um contrato que dá o direito de comprar ou vender moeda estrangeira no futuro por um valor combinado previamente. É uma espécie de seguro que protege a empresa de bruscas variações cambiais. Ele é muito usado por empresas que têm custos ou receitas em moeda estrangeira, como exportadoras e importadoras. A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação para tentar encontrar as joias da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. A ação é um aprofundamento da Lava Jato no estado para realizar buscas complementares. Desde o início da manhã, os agentes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados à ex-primeira-dama. Um dos endereços fica em um prédio no Jardim Botânico, onde vive a ex-governanta de Adriana Gilda Maria de Souza Vieira da Silva. Outro local onde os policiais realizam buscas é um prédio em Ipanema, onde mora Lúcia Anselmo Mansur, irmã da ex-primeira-dama. Eles tentam reaver 149 joias de um total de 189 que teriam sido compradas como uma forma de lavar dinheiro oriundo de corrupção.
O ex-governador do estado, Sérgio Cabral, está preso desde novembro do ano passado. A ex-presidenta Dilma Rousseff negou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha cometido tráfico de influência durante o governo dela nos episódios da compra dos caças suecos Gripen e na aprovação de medida provisória para beneficiar o setor automobilístico. Dilma foi arrolada como testemunha de defesa de Lula e prestou depoimento na tarde desta quinta-feira por videoconferência à Justiça Federal em Brasília, em processo originado a partir da investigação da Operação Zelotes. A desapropriação do local de nascimento de Adolf Hitler pelo governo da Áustria é inconstitucional e não é a única maneira de parar que o lugar seja uma atração para neonazistas, disse a um tribunal nesta quinta-feira um advogado da ex-proprietária do local. Gerlin Palmer Angloher entrou com um processo no Tribunal Constitucional em janeiro, buscando a anulação de uma lei que permitiu ao Estado cobrar ou tomar a casa de 3 andares em Braunau am Inn, na fronteira da Áustria com a Alemanha. O Estado tomou posse da casa sob uma medida de compra compulsória após uma votação no parlamento, dizendo que querer parar que o local se torne um templo de visitas para neonazistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs a instalação de painéis solares no muro que quer erguer na fronteira com o México para que a energia produzida ajude a financiá-lo. O republicano insiste que a obra seja paga pelo governo mexicano. A sul-coreana Choi Soon-sil, no centro do escândalo de corrupção que provocou a destituição da então presidente Park Geun-hye, foi condenada nesta sexta-feira a 3 anos de cadeia. A amiga da presidente foi considerada culpada de subornar professores para que sua filha fosse admitida na Universidade Yoha e para que recebesse boas notas, apesar de seu pobre desempenho acadêmico. Pelo menos 5 pessoas morreram, entre elas um policial, e outras 16 ficaram feridas em um atentado com bomba, realizado nesta sexta-feira nas proximidades do quartel-geral da polícia da cidade de Quetta, no oeste do Paquistão. Entre os mortos e feridos se encontram membros da polícia secreta. Não se sabe se a explosão ocorreu por um atentado suicida ou a bomba foi detonada através de controle remoto. Quetta, capital da província do Baluchistão, fronteira com o Afeganistão, é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão e foi palco de graves atentados insurgentes, como o que aconteceu em outubro do ano passado contra uma academia de polícia onde morreram 63 pessoas. Um cavalo avaliado em quase 7 milhões morreu um mês após ser leiloado lá no Rio Grande do Sul. O Garanhão Equador de Santa de Virges apresentou um quadro de desconforto abdominal. Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Pelotas, mas não resistiu às complicações. O valor pago por esse cavalo foi obtido por meio da comercialização de 21 cotas de investidores em leilão realizado no dia 19 de maio em São Lourenço do Sul. O valor obtido por Equador Santa de Virgens foi de 6,97 milhões de reais. O animal é reprodutor de diversos cavalos vencedores de premiações relacionadas a competições de equinos. Atualmente, Equador era criado pela Calanha Santa de Virgem em São Lourenço do Sul e preferiu não se pronunciar sobre a morte do animal até que seja concluído o trabalho de necrópsia. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Estados Unidos suspendem importação de carne fresca do Brasil. A Folha de São Paulo. Maioria do STF valida a delação da JBS, mantém Edson Fachin na relatoria. O Estado de São Paulo. Fachin libera inquérito contra Temer e PGR terá 5 dias para fazer denúncia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF abre novo inquérito sobre Aécio por lavagem de dinheiro. Valor econômico. Dólar atinge maior patamar em mais de um mês de incertezas políticas. Estado de Minas. Sobe para 21 o número de mortos em acidente no Espírito Santo. Jornal do Comércio no Recife. Deputado quer que escolas devolvam material didático não usado. Fortaleza Diário do Nordeste. Tribunal de Justiça do Ceará confirma afastamento de juízes investigados em desdobramento da Operação Expresso 150. 0 hora Porto Alegre. Vaquejada é alvo de 3 novas ações do STF e pode ser proibida na Bahia, Paraíba e Amapá. Brasil Econômico. Banco Central mantém projeção do PIB em 0,5%, inflação deve ficar em 3,8%. Edições impressas locais. Agora. Moradores do Zumbi espancam suspeito de roubo até a morte. Centenário Jornal do Comércio. Feirão amplia alcance do setor imobiliário. A crítica. Pavor na madrugada. Rotas do distrito são atacadas por bandidos. E hoje mais um ônibus foi assaltado. Amazonas em tempo. Morte de delegado. Ministério Público Federal pede para arquivar Tribunal Regional Federal arquivar investigações. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas no ar, difusão.